palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. caríssimo diácono, caríssimo povo de Deus, estamos aí nesse 23º domingo do tempo comum. Estamos também no mês da Palavra de Deus. E hoje é um dia dedicado também à Santíssima Virgem, a nossa padroeira, a Nossa Senhora Aparecida como Rainha do Brasil. Há muitos anos, um gesto heróico da princesa Isabel entregou a sua coroa à Nossa Senhora. Uma promessa que ela fez para que Deus pudesse lhe dar um presente, o dom da maternidade. E assim ela teve os seus filhos, e ela mandou confeccionar uma coroa, igualzinha à sua, que ela pudesse colocar na cabeça de Nossa Senhora. E ali escreveu um testamento para cada um de nós brasileiros, para que ela pudesse governar o nosso país. Muito bonito isso. De fato, Deus precisa reinar em nossas vidas. E cada palavra que nós escutamos tem que trazer essa realeza, esse domínio, essa grandeza ao nosso coração. E hoje, olhando para a realidade do nosso país, não é muito diferente daquilo que o Evangelho está falando para nós hoje. Jesus vai ao encontro de várias cidades, né? Da região de Tiro, de Sidônia, na Galileia, na Decápole. Cada estado brasileiro, cada comunidade, cada povoado, Deus vem ao nosso encontro, na multidão. Cada um aqui tem uma história. Aqui na igreja de Santo Antônio, passam muitas pessoas também do Rio de Janeiro, peregrinos que vêm visitar aqui, né, a região de Teresópolis, e conhecer também a sua culinária e tudo mais. Hoje olhamos para essa realidade do Evangelho, em que um homem que não tem as capacidades de ouvir e de falar. Claro, aquele que não escuta não vai articular bem, não vai falar bem, não vai conhecer a sua cultura, a sua língua. E por uma caridade de alguns colegas, de pessoas que têm um bom coração, que sensibilizou com aquele homem, levou esse homem para Jesus, para que Jesus pudesse tocá-lo, rezar por ele. Algo já se sabia de Jesus. Mesmo os estrangeiros, já havia chegado em Tiro, Sidônia, na Decápole, algo de Jesus. Decápole é a cidade de Cesareia, em que Jesus perguntou para os seus discípulos quem ele era, o que diziam sobre ele. E nós devemos fazer essa pergunta: quem é Jesus? O que ele é para nós? Bem, Jesus, ao receber esse homem, ele poderia ter feito um grande espetáculo, chamado a atenção de todo mundo. Qual é a ideia que Jesus iria passar? Num lugar onde mal se sabia da pessoa de Jesus. Mal se conhecesse, nem os discípulos o conheceu bem antes da vinda do Espírito Santo, como aquele povo poderia interpretar a pessoa de Cristo. Portanto, Jesus chama aquele homem à margem, chama para fora daquela multidão, chama em particular, chama a ter uma intimidade, a ter um encontro pessoal com ele. Como isso é importante para nós. A figura desconhecida de uma pessoa anônima
toda pessoa anônima no Evangelho, nas Sagradas Escrituras, tem um cunho universal. Está falando da humanidade, está falando do povo, está falando de nós. Então, o homem surdo, por natureza, e mal podia articular as palavras, não podia comunicar, que coisa terrível. E aí nós encontramos o cumprimento da profecia, porque a primeira leitura já fala de Jesus, e fala especificamente desse grande milagre. Um homem que provavelmente era deprimido, triste, um homem que não tinha ânimo, e que tinha medo das pessoas, medo de se apresentar, mesmo fora da religião judaica. Porque uma pessoa doente, uma pessoa nesse estado, sendo israelita, não frequentava o templo, não tinha direito de nada, absolutamente de nada. E mesmo assim, Deus ele faz vingança, como fala na primeira leitura. E não é a espada. E aí entra o curioso, a realeza de Deus. A realeza que se faz pequeno, a realeza que se faz pobre, a realeza que se faz uma pessoa humilde. A maior grandeza de Deus é escondida na sua encarnação, na manjedoura, na simplicidade, estando com os estrangeiros, com as viúvas, com os pobres, com os necessitados. É esse o modelo do verdadeiro cristianismo, autêntico, trazido pela pessoa de Cristo, e que nós devemos honrar o nome que nós temos também de cristãos. E por isso a profecia de Jesus se concretiza plenamente, vai dizer, a vingança vem. Que vingança foi essa? Deus Pai amou tanto o mundo que Ele entregou o seu Filho unigênito, para que todos tivessem a vida, e entregou na cruz. A vingança de Deus é matar a morte, matar o pecado, matar toda a consequência com a sua própria vida, com esse gesto heróico, dando a si mesmo por amor a cada um de nós. E a recompensa de Deus vem para nos salvar. É o que o profeta vai dizer. Então abrirão os olhos dos cegos, se descerrarão os ouvidos dos surdos, os coxos saltará como um cervo, e se desatará a língua dos mudos. Assim brotarão água no deserto, e jorrarão torrentes no ermo. A terra árida se transformará em lago, e a região sedenta em fontes de água. Agora vamos transferir toda essa realidade física, desse grande milagre que Jesus faz a esse homem, a nossas vidas. A palavra de Deus, ela é forte, ela é eficaz, ela é concreta, ela se estabelece no âmbito da realidade física, mas o essencial é o nosso espiritual. Portanto, a figura desse homem que foi levado a Jesus para ser tocado por Ele, para que Jesus pudesse orar por ele, Ele chama a margem, Ele chama-o à parte, ao privado. Por quê? Porque ele tem vergonha? Não. Porque ele o tem como uma pessoa especial, singularmente especial. Uma pessoa que tem dignidade, que tem direito à alegria, à felicidade, a sair do seu estado de surdez e de mudez. Portanto, Jesus toca naquele homem. E o tocar de Deus é o tocar da criação. O tocar de fazer nova todas as coisas. Por isso o gesto de Jesus é muito concreto. Deus toca na nossa realidade humana, toca na nossa alma, toca nos nossos sentidos, toca no mais profundo. Ele perscruta o nosso coração, Ele sabe de tudo. Ele sabe onde precisa ser trabalhado, onde precisa ser curado. E por isso Ele quer dizer,
éfata. Abra-te à graça de Deus. Abra-te ao dom de Deus. Você que ainda está surdo com a palavra. O mês da palavra é justamente isso para nós. Cada sacerdote, cada pessoa que é ministra da palavra, deve tê-la primeiramente na sua alma, no seu coração. E depois transmiti-la com autoridade. Primeiro eu tenho que escutar a palavra, de bom grado, de bom ânimo, para que eu seja, de fato, aquilo que Deus quer. Um testemunho vivo da palavra, um arauto do Evangelho, para o mundo, para você. E por isso Jesus, como na criação, me faz recordar uma imagem na Capela Sistina, uma figura pintada por Michelangelo, e está aquela imagem do dedo de Deus Pai tocando no dedo de Adão. É isso que Jesus faz com a humanidade hoje através desse homem. Ele enfia os dedos nos ouvidos daquele homem para que dilate, para que abra para algo novo, para uma realidade transcendente, espiritual, que somente a palavra de Deus pode trazer. Somente a palavra de Deus pode transformar. Somente a palavra de Deus pode curar. Somente a palavra de Deus pode trazer um sentido novo para a vida daquela pessoa e para as nossas vidas e para a vida da humanidade. Mas não termina por aí. Jesus pega da sua própria saliva. A saliva é o quê? É água. É fonte de vida. Deus também tocou com seu espírito. E ali brotou a água do mar, dos rios, uma fonte de água viva. E por isso Jesus também quer trazer uma fonte de água viva na terra ressecada do coração desse homem, dessa terra seca, para que se torne um grande lago, uma fonte inesgotável da graça de Deus, não somente para ele, mas para toda a comunidade, para todos os povos. E por isso ele usa desse gesto, de colocar o dedo na sua própria língua. A minha palavra é agora a sua palavra. Os meus pensamentos, os meus gestos, aquilo que está no meu coração, eu transmitirei ao teu coração, para que o medo, a tristeza, a depressão, a falta de ânimo, a falta de coragem, desapareça da sua vida. Jesus olha para o Pai, dá um grande suspiro, como Ele está olhando hoje, e suspira: meu Deus, que povo incrédulo, que povo duro, de testa dura, duro coração, que ainda não compreendeu o que dá sentido à nossa vida, o que é a nossa alegria. É isso que Jesus está falando para você e está falando para mim hoje. E por isso ele suspira, toca nos ouvidos, nos lábios daquele homem. E depois, ele pede energicamente: não conte nada disso para ninguém. Guarda no teu coração, não é a hora. E aí nós encontramos essa passagem que é do final do Evangelho, que é maravilhosa, que vai nos dizer, muito impressionados pelo testemunho desse homem, que não conseguiu calar aquilo que Jesus lhe recomendava, mas divulgava nos 4 cantos do mundo. Ele tem feito bem todas as coisas. Tudo que Jesus fez e faz, não só faz perfeitamente, mas Ele faz nova todas as coisas. Ele é capaz juntamente de recriar, refazer, reconstruir, remodelar tudo, tudo e todos. Ele faz bem todas as coisas no coração do homem, a todas as pessoas. Faz que os surdos possam ouvir e os mudos falarem. E é isso que Deus quer fazer com você hoje. Dai-me a graça, Senhor. Dai-me a graça de poder escutar a sua palavra como nunca escutei na minha vida, para que eu possa testemunhar com meus gestos e palavras, mesmo que eu não sei pregar o Evangelho, mas que eu possa levar
para os meus irmãos, para a minha família, que ainda está surda, que ainda está muda, que ainda está vivendo esse estado de comodismo, esse estado que não é segundo o coração de Deus. Jesus se afasta da multidão, da Decápole, de Tiro, de Sidônia, porque Ele não quer ser confundido com um falso Cristo. Nós temos a tendência de confeccionar, de configurar, de construir um Cristo ao nosso molde. E por isso Jesus, Ele afastou, trouxe aquele homem à parte, para que ele pudesse interiorizar as coisas de Deus. E é no silêncio, é na oração, que eu possa escutar a palavra, que eu possa ter um entendimento, que eu possa ter essa intimidade pessoal com meu Senhor Jesus. Hoje, tomo também a palavra. A primeira leitura, quando vai nos dizer muito claro, criaiamos, não tenhais medo, medo de ser um arauto do Evangelho. Nós, cristãos, precisamos pregar o Evangelho autêntico, doe quem doer, porque nós construímos muitos falsos cristos. A Decápole, a Sidônia, o Tiro do mundo que está por aí, tem um Cristo do ateu, o Cristo do espírita, o Cristo do poliamor, de todo tipo de pluralidade de pensamentos religiosos, colocando tudo na mesma salada, na mesma massa, na mesma mistura, como se todas fossem maravilhosas e iguais. Não, existe uma diferença. Existe a religião dos homens, pela cultura humana, hinduísta, budista, espírita, dos nossos ancestrais, da razão humana, da criatividade humana, mas existe a religião revelada por Deus. E por isso nós temos que acolher aquilo que Deus tem para nós. E aí nós vemos a segunda leitura. Nós não devemos fazer acepção de pessoas pela aparência, pelo seu estado de riqueza. E São Tiago fala de uma maneira clara: chega um homem dentro da igreja, uma pessoa com um anel muito bem vestido, colocamos ele no primeiro posto. Às vezes não precisa, ele mesmo vai e senta no primeiro lugar. Damos maior atenção, porque é uma pessoa de boa aparência, porque ela fala bem, porque ela tem dinheiro. Isso passa por nós, pobres. Não duvide disso. Vocês sabem disso. O que mais escandaliza hoje não é um escândalo sexual, nada. É o estilo de vida. O estilo de vida que não confere com o Evangelho. E aquele que é pobrezinho, nós colocamos à margem, porque ele não tem nada a nos oferecer. Mas o Evangelho está claro. Jesus, com a sua realeza, com a sua riqueza, o que ele se fez? Como exemplo, se fez pobre, se fez despojado, se fez, desapegado até a cruz, que morreu nu, abraçado na cruz. E o reino de Deus são deles. Há uma dignidade, há uma predileção de Jesus pelos pequeninos, pelas viúvas, pelos órfãos e pelos mais pobres, porque eles não têm ninguém. Como eu falava ontem, o Chapolin Colorado, agora quem poderá me defender? Só Deus pode me defender. Agora eu pergunto, quem que não é pobre neste mundo? Quem não necessita de algo? A pessoa mais rica na face da terra, ela é pobre de espírito, ela precisa de Deus em algum momento. E a pessoa que não tem nada, se ela não tiver a gratidão no seu coração, daqueles que o possam ajudar, se ela não tiver uma oração generosa também a Deus, para que Deus possa colaborar, ter uma alma generosa, que possa lhe fazer a caridade, a quem ela poderá recorrer? Hoje Deus quer nos ensinar, não ter acepção de pessoas. Deus abraça todos. Deus abraça a humanidade inteira, através desse surdo e desse mudo. Mas não significa que Deus, mesmo abraçando a todos, Ele permite tudo. Não, Ele não permite tudo. Ele não permite esse falso cristianismo que nós confeccionamos muitas vezes na nossa Sidônia, no nosso Tiro, na nossa Decápole. É o que estou usando do Evangelho.
a mentalidade pagã, fora do cristianismo. Deus, Ele quer justiça. Ele quer misericórdia, sem dúvida disso. Mas nós precisamos fazer esse gesto, rico, pobre, tendo conhecimento, tendo ciência, sendo culto, inculto, tendo muito ou pouco. Precisamos fazer isso diante de Deus. Se nós não nos curvarmos diante de Deus, muitos não receberão a graça de escutar a palavra e de poder também dar o seu testemunho das maravilhas que Deus fez em sua vida. Hoje é o convite que Deus faz. Abra-te a Deus. Abra-te a graça, o toque de Deus. O éfata é usado, sabe aonde? E nós esquecemos, no batismo. Esse gesto tão lindo está ali, nas promessas do batismo, está ali. Quando vamos batizar aquela criança, nós sopramos como o hálito, a saliva de Deus, e dizemos para aquela criança, tocamos em vossos lábios e dizemos, éfata, abra-te. Vós não pertencem mais ao maligno. A vingança de Deus na cruz foi conquistada por um alto preço do seu sangue. Você foi resgatado para que um dia você possa ser profeta, para que um dia você, escutando a palavra, possa ser tocado, movido por essa palavra e se transformar, deixar se transformar, abrir-se a graça de Deus e amanhã ser um anunciador das alegrias do Senhor. Hoje Deus te convida a fazer um bom exame de consciência, a olhar para a sua história. O que me falta abrir a graça de Deus? A reconciliação com meu esposo, com a minha esposa, reconciliação do desentendimento, o desapego dos bens materiais, das minhas preocupações somente com o pagar as contas. O que eu tenho que fazer para me abrir à graça de Deus? Para que esse Espírito que tocou, soprou, agiu nesse homem também possa agir em mim. Dai-me a graça, Senhor, de experimentar essa alegria e ter esse novo entusiasmo na minha vida, para que eu possa testemunhar as coisas boas que Deus tem feito no meu coração, e eu quero também transmitir ao meu irmão. Pedimos a Nossa Senhora hoje, Rainha do Brasil, que ela possa ir aos corações em cada estado brasileiro, em cada cidade, em cada casa, em cada família, mostrar essa grandeza da simplicidade, da pobreza, da pequenez, da humildade do seu coração, para que nós também possamos compreender aquela que um dia disse, faça-se em mim segundo a tua palavra, para que nós também possamos compreender que é necessário guardar tudo no nosso coração, das coisas boas que recebemos, e saibamos transmitir, segundo o coração de Deus, assim também como São Paulo dizia, eu me fiz tudo para todos, e se é com o pobre, vou sentar na mesa dele, pegar o pão, o copinho de plástico, mergulhar o pãozinho dentro do café e vou comer. Se for com rico, eu vou sentar com etiqueta, se tiver que falar de política, de futebol, eu vou falar, tudo isso para conquistar o coração. Se é para contar prosa, história, porque os antigos e os mais simplesinhos só sabem contar a sua historinha, simplesinha, também vou fazer para ganhar o seu coração. E é isso que Deus te chama hoje. Nesse dia, abra-te à graça de Deus. E não guarde esta graça que recebestes para você, mas anuncie de bom grado aquilo que gratuitamente recebestes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos,